Bom, hoje as coisas vão estar um pouco mais tranquilas, né? Porque passou o primeiro impacto, a primeira noite, que a gente se acomoda e tal. Vocês dormiram bem? Estão tranquilos? Foram atacados por muriçocas, pernilongos, carapanãs, dragões voadores? Não? Sem dragões? Não? Tudo bem. Eu estou de novo no controle, veja que legal. Isso é muito bom, realmente é muito bom. Eu vou pedir para depois, eu vou cortar esse segundo trecho e mandar para vocês também. O Andrei vai mandar para vocês. Só não manda agora porque eu falhei em fazer a separada segunda parte. Aí, ou de ontem vocês já receberam, né? É legal, né? Ter alguma coisa para você dar uma olhada depois e conseguir lembrar. Muito bom. Deus nos deu algo para nos lembrar, não é? Daquilo que Ele nos falou. Se nós não tivéssemos a Escritura e confiássemos somente na nossa memória para lembrar das coisas que o Senhor nos falou, talvez a gente tivesse muita dificuldade. Mas graças a Deus, Ele nos deu a sua palavra. Hoje a gente vai falar a segunda parte. Lembra que eu falei que era uma progressão? Ontem a gente entendeu, ou pelo menos tentou entender, como era o nosso coração, do que o nosso coração era feito e quais eram as funções que a Bíblia destacava do nosso coração, certo? Porque se a gente está falando de nortear o coração, a gente precisa entender o que é o coração, né? E quais foram as conclusões que a gente chegou no final? Que o nosso coração é movido pelas paixões. Aquilo que a gente ama arrasta o nosso coração. Hoje a gente vai dar um passo mais em profundidade e, assim, como o coração é uma coisa muito difícil de sondar, a Bíblia nos dá uma linguagem poética e uma linguagem metafórica, figuras mesmo, para a gente conseguir entender o coração. Vocês sabiam que algumas vezes a linguagem objetiva, descritiva, não consegue ser tão profunda e tão precisa quanto a linguagem poética? Já pararam para pensar nisso? Alguns dos livros bíblicos poéticos, por exemplo, dá um exemplo de um livro bíblico que é poético. Salmos, né? Tem porções poéticas em Colossenses, por exemplo. Cantares é poético. Provérbios, em muita medida, tem poesia. A gente vai ver começar por uma passagem de Provérbios hoje. A gente é tão especial e tão complexo que descrever objetivamente não traduz a profundidade daquilo que a gente é. Então, a Bíblia usa uma linguagem poética para nos descrever, certo? A gente vai ver 3 figuras em linguagem poética a respeito do coração. 2 hoje cedo e uma hoje à noite. Uma delas é o coração como um poço, ou o coração como a fonte da vida. Vocês têm um versículo que é um versículo chave, digamos assim, do entendimento dessa conferência, não é? Que é: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente vai construir um entendimento hoje em cima dessa ideia do coração como fonte da vida. A segunda figura que a gente vai usar é quando Jesus vai falar sobre o coração do homem. Ele fala assim: do coração do homem procedem coisas boas e coisas ruins, e o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, enquanto o homem mau tira de um coração mau coisas ruins. Essa é a segunda figura que a gente vai estudar. O coração como fonte da vida, o coração como um poço,
e o coração como o tesouro do homem, certo? Mas vamos por partes, ok? Vamos devagar. Estamos prontos? Vocês estão alongados, estão tranquilos? Vocês fizeram aí um pescocinho aqui, tá tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente dorme fora de casa, às vezes estranha o colchão, né? Aí fica doendo a cervical, então tem que dar uma alongada aqui. 2 figuras do coração. O coração é um mistério. Você não conhece bem o seu coração, e você pode até achar que tem total controle sobre ele, mas não tem nenhum. O coração da gente precisa ser desvendado, e a Bíblia vai nos ajudar a isso. A primeira figura é a fonte. Esse é o versículo. Vocês conseguem ler ali? Então vamos ler juntos? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Dele procedem as fontes da vida. Quem aqui já foi numa cachoeira? Bom demais, né? Nossa, estou morrendo de saudade de uma cachoeira. A cachoeira é uma fonte? Não. A água não nasce na cachoeira, nasce? Da onde que vem a água que corre na cachoeira? Na nascente. Aí você tem que subir, não é? Você encontrou a cachoeira, não, ainda não é aqui. Aí você sobe mais, não é? Aí você subiu mais, tem outra cachoeira, mas ainda não é a fonte. Aí você tem que subir mais, não é? Quando você chega na nascente, como é que é a nascente? Quem já viu uma nascente? Ela é grande? Ela é um olhinho d'água ali, né? Brotando para fora da terra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembra que a gente vai esticando o raciocínio. A água nasce ali? Nasce ali? Sim. Nasce? Não. Ah, socorro. Não, a água não vem dali. A fonte, aonde a água brota, não é a origem da água. Da onde que vem aquela água? Lençol freático. Tem gente fazendo a lição de casa aí. Bom demais, é isso aí. Vem de um manancial. O manancial é onde nasce, né? Mas tem lá no fundo, tem um lençol freático. O lençol freático, às vezes, é uma caverna mesmo, é um oco dentro da terra. Raramente é, mas às vezes é. E a água, por causa da pressão ou das condições de altura e etc., da configuração geológica ali, a água acha um lugar por onde escapar. Mas às vezes a água está armazenada dentro da rocha. Isso acontece muito no cerrado. A rocha do substrato do cerrado é porosa, é uma rocha que armazena água. Então, tem água dentro da pedra e ela vai brotar em algum lugar. Não é? Então a gente não consegue sondar a origem da água, porque a origem da água é muito profunda. A gente consegue ver a partir do momento que ela nasce na terra. E a gente vê mais ainda quando ela corre para as cachoeiras até formar os rios. A Bíblia fala que o nosso coração é a fonte da vida. A fonte da vida, isso mesmo. Guarda isso. O nosso coração é a fonte da vida. Se tem alguma coisa que você deve proteger, é a fonte da vida. Eu tinha um professor, tem muito tempo isso, né? Porque eu terminei o ensino médio nos anos 2000 e pouco, então já tem muito tempo. A gente estava discutindo as guerras por causa de petróleo. E naquela época, estava tendo muita guerra por causa de petróleo. O petróleo, ele parece muito com a água em algumas coisas assim, porque ele também fica em fontes, ele também jorra às vezes na superfície, é raro, mas acontece. E ele também fica armazenado dentro do solo. E a gente falava, nossa, mas sempre que tiver petróleo vai ter guerra? Ele falou assim, não. As guerras hoje são por petróleo, mas logo as guerras vão ser por causa de água. Porque petróleo, a gente acha que depende dele para construir a nossa civilização. E é verdade, sem petróleo a gente não anda de carro, a gente não tem os caminhões para levar as coisas. Mas sem água a gente não vive.
Nosso metabolismo depende de água para viver. Então, se tem uma coisa que você tem que proteger, é a fonte da água. Exatamente, senão você morre de sede. Se tem uma coisa que você deve proteger, é a fonte da vida. E o seu coração é uma fonte de vida. Certo? O coração é tão precioso quanto uma nascente de água. Agora para pensar que quem estava escrevendo isso não estava escrevendo em um lugar onde a água era tão abundante. Porque a Palestina, como vocês sabem, onde está tendo guerra agora lá, né? Israel, aquela terra que hoje é chamada de Palestina, não é uma terra que tem água em todo lugar, não. Onde tem uma fonte é um lugar que vai prosperar. E se não tem, é um deserto. Concorda comigo? Vocês já viram um cerrado? Cerrado é bonito ou feio? Vamos ser sinceros. É feinho. Por que o cerrado é feinho? Porque a água no cerrado está muito fundo no solo. As plantas têm que fazer muito esforço para reter a umidade. Então elas ficam torcidas e todas assim, para não perder água. Agora, vocês já andaram no cerradão mesmo? E já olharam que tem uns lugares que fica verde e as árvores são altas? Geralmente tem coqueiros assim, palmeiras, né? Palmeiras mesmo. Pode ir ali, você vai achar água ali. Ali tem água correndo. É ou não é? Por que ali as árvores são mais altas? Porque ali a água é mais fácil de conseguir. Então elas podem desperdiçar em beleza. Elas não têm que ser aquela árvore feia, retorcida. Não, estou aqui defendendo cada gota de umidade que eu consigo. Não, elas podem ser exuberantes e aparecer. Vocês estão conseguindo entender? A linguagem poética ajuda a gente a perceber que o coração que é cheio de vida é bonito e pode ser exuberante. Mas quando falta água para o coração, ele fica murcho, seco, duro, retraído. A água não vem da superfície, ela vem da profundidade. Isso mostra o coração como fonte da vida. Fala que nós temos um coração muito profundo e que há profundidades do nosso coração que nós não conhecemos. Como é que é obtida água num poço? Vocês sabem como é que é? Você cava um buraco estreito e vai tentando encontrar por meio de uma sonda. Sonda é um trem que tu desce lá, que vai dizer se tem água ou não. Vocês já leram o Salmo 139? Quem já leu o Salmo 139? Sabe de cabeça aí o que diz o Salmo 139? O versículo mais famoso do Salmo 139 é do versículo 23 em diante. Examina-me, ó Deus, estou lendo na NVT, vocês usam NVT? Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Ou, nessa tradução fala, sonda-me, ó Deus. A gente canta uma música assim, não é? Cadê o Thiago? Sonda-me, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Por quê? Porque o nosso coração tem profundidades que nós não conhecemos. E só quem pode conhecer o coração do homem é quem o fez. É Deus quem entra dentro de você e sonda o seu coração. E aqui o salmista, Davi, ele está falando assim: Senhor, você me fez de uma maneira maravilhosa, tão maravilhosa que eu não consigo entender bem. E há coisas em mim, leiam o Salmo 139 depois. Tem dever de casa aqui na conferência de vocês? Tem dever de casa? Tem uma coisa para vocês fazerem à tarde assim, para não ficar só no futebol, quebrando os irmãos na porrada? Não?
Então, assim, vamos tirar um minutinho depois do almoço, a hora que o buchinho está cheio, está feliz, acalmou os perigos do coração com fome, que o fome é um perigo para o coração. Aí vocês vão sentar um pouquinho e vão ler o Salmo 139. Leiam, tá bom? Tá combinado? Eu posso cobrar depois? Pode cobrar, André? Então tá, Salmo 139. Você lê também? Lê também? Pede para a mamãe para ler com você? Isso aí, vou cobrar. Salmo 139. Sonda-me, Deus, conhece o meu coração. Mostra para mim se há dentro de mim alguma coisa que te ofende. Você consegue orar isso? Você já orou isso alguma vez? Você já pediu para Deus, para Ele sondar você e conhecer você? Ou você acha que você se conhece o suficiente? Não, eu sei, tudo que passa na minha cabeça, aqui ó, fichinha, conheço tudo. Não, você não conhece. Você não é capaz de sondar a profundidade do seu coração. Jeremias capítulo 17 fala isso. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A resposta é: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aqui tem uma lógica estabelecida que apoia aquilo que a gente falou ontem. O Senhor reconhece as suas ações, mas Ele sabe que as suas ações surgem do seu coração, e é Ele quem dá a cada um conforme as ações, porque Ele conhece o coração. Às vezes a ação é boa, mas o coração é ruim. E se o coração é ruim, a ação parece boa, mas o Senhor recompensa com juízo, porque Ele conhece o coração. Você já deu um presente para alguém com uma má intenção? Quem já fez isso? Eu não gosto daquela pessoa, mas para ela não ficar, vou ter que dar um presente. Toma aqui um presente para você. Ou, por exemplo, quando você comprou balinha no intervalo da escola, você não quer dividir a balinha com os colegas, mas descobriram que você tem balinha, aí você suborna, né, o cara que descobriu. Toma aqui, mas não conta para ninguém. Entendeu? Toma duas, mas não conta para ninguém. Já fizeram isso, não fizeram? Olha aí, todo mundo com o coração corrupto. A corrupção de milhões começa assim, subornando o colega com a balinha. Ninguém começa roubando o Tesouro Nacional, começa dando balinha na escola. É desse jeito. Quem aqui já subornou o irmão para não apanhar da mãe? Não conta que fui eu não, cara. Conta não, mano. Eu lavo a tua louça, eu arrumo o teu quarto, dobro a tua cama. É ou não é? Tu fez uma coisa boa, você dobrou a coberta da cama do teu irmão, com uma intenção ruim, enganar tua mãe. E aí, qual a recompensa de um coração desse? Qual a recompensa de um coração desse? Deus tem ou não tem que julgar um coração desse? Porque você acha que você vai conseguir controlar as consequências das ações boas que você faz com um coração ruim? Porque a gente se importa com as ações. A gente se importa com as ações. Porque o que a gente vê são as atitudes, não é? Eu não consigo ver o seu coração. De repente você está ouvindo o que eu estou falando aqui e está pensando alguma coisa errada. Ou você está ouvindo e não está deixando o Senhor trabalhar no seu coração. Você não, eu sei tudo isso. Eu não precisava ouvir essa palavra. Essa palavra não é para mim. Eu sou uma boa pessoa, meu coração é bom. Você só se acha bom porque não conhece o seu coração. Quem te conhece de verdade é quem te fez. E Ele julga você corrupto, desesperadamente corrupto. É assim que o Senhor nos vê. Não pense que Deus nos trata conforme as nossas ações apenas. O Senhor nos trata conforme as nossas intenções. Ele conhece a profundidade do nosso coração. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas eu gosto de dividir assim.
Se você pensar que o coração humano é uma fonte, certo? Vamos pensar num poço. O poço é uma fonte de água, ok? O poço tem uma parte bem profunda dele. Quem aqui já foi no fundo de um poço? Ninguém nunca caiu no poço? Não! Eu caí num poço quando eu era criança. Eu caí num poço que tinha uns 4 metros de profundidade. Não estava muito fundo. Deu para me resgatar. Tanto que eu estou aqui, né? Você imagina se tivesse. Meu avô estava cavando um poço. E na verdade era uma cisterna, não era nem um poço para água. E precisava ser profundo. E aí ele falou para a gente não brincar perto do poço. Fala para alguém não fazer alguma coisa, é o melhor jeito de você garantir que a pessoa vai fazer. Não é? E por quê? O coração é o quê? Corrupto, desesperadamente mau, teimoso. E aí o que aconteceu? Meu primo, eu, minha irmã, minha outra prima, todo mundo brincando em volta do poço. Aí meu primo falou: quer ver que eu vou descer? Eu era o mais velho. Meu primo desceu. Aí o que eu fiz? Desci dentro para botar ele para fora. O poço não estava tão fundo, 4 metros é exagero, devia ser menos que isso, porque eu consegui colocar o meu primo para fora, mas eu não consegui sair. Eu fiz uma boa ação, mas eu comecei desobedecendo, porque eu fui brincar perto do poço e não era para estar ali. Eu salvei o meu primo. Salvei nada, cara. Eu fiquei dentro do poço e tive que ouvir altas broncas depois, mas foi amenizado, né? A pessoa falou assim: bom, ele caiu no poço, mas ele salvou o Denis, então vamos fazer uma somatória aqui. 3 dias sem brincar na rua. Era assim as coisas. Ainda é assim? Os pais ainda fazem somatória, ainda tem um cálculo de atenuação de pena, não? Pois é, os tempos eram diferentes. Já que você pensa em um coração como um poço profundo, eu gostaria que você entendesse o seguinte: as suas ações estão na superfície. Consegue imaginar? É a água brotando na terra. O olhinho d'água que vai virar a cachoeira está lá brotando, bonitinho, aquela aguinha brotando, certo? A água é fresca, a água está dando vida, todo mundo, as plantas estão: uau, meu Deus, tem um olho d'água aqui, vou botar umas folhas gigantes, vou ser verdinho, vou ser lindo. Na metade, na profundidade média, estão os seus pensamentos, porque as suas ações são governadas pelos seus pensamentos. Você age conforme você pensa, certo? Você pensa antes de agir ou não? Claro, você pensa, mesmo que seja um pensamento raso, superficial e tolo, mas você pensa. Mal, mas pensa. Ou bem, pensa, calcula bem. Tudo bem, não importa, a sua ação deriva de um pensamento, mas o seu pensamento deriva das suas motivações. Qual é a sua motivação? É a motivação que a gente não consegue sondar. Eu estava conversando com o Andrei que talvez isso se assemelhe de alguma forma à ideia de inconsciente do Jung, né? Quando ele fala na psicologia analítica de que o ser humano tem uma parte insondável que ele chama de inconsciente. Não é uma boa descrição. Eu acho que a descrição da Bíblia é melhor. A Bíblia fala que o coração do homem é profundo e que só Deus pode sondá-lo. Só Deus conhece as nossas motivações. Por que você pensa uma coisa? Porque tem uma paixão ali dentro, tem uma motivação ali dentro, mas você não conhece qual é. É como uma sombra dentro de você, um vulto. Você só consegue perceber as consequências delas, mas elas mesmas você não conhece. Sabe o que pode ajudar você a conhecer o seu coração? A gente falou desse versículo ontem. É bem isso aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Tipo uma peixeira cabulosa, afiada na pedra molhada, aquela corta o cabelo do cabra.
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos, ou os pensamentos e as motivações do coração. Quando eu falei para vocês lerem Salmo 139, eu estou falando para vocês: exponham-se à palavra de Deus. A leitura da palavra, ela tem essa propriedade, ela divide você, ela julga você. Quando você se coloca debaixo da palavra, ela vem como uma espada para dividir você. E ela fala assim: até aqui é o seu pensamento, daqui para cá é a sua motivação. Eu, o Senhor, conheço as suas motivações para dar a cada um conforme as suas ações, porque eu conheço a sua motivação. Todas as vezes que vocês vão ler a palavra, vocês precisam ter essa postura: Senhor, me sonda, Senhor, me conhece, e expõe os meus erros lá na raiz, lá na motivação. Eu não quero ter que pecar, eu não quero ter que cometer o erro, eu não quero ter que agir. Mata as coisas que são erradas em mim, enquanto elas ainda estão dentro do meu coração. É aquela frase famosa, né? Mate antes que ponha ovos. Encontrou um bicho esquisito, mate antes que ele bota. Mate a aranha enquanto ela é pequena, porque se ela crescer, ela vai pular na tua cara. Não é? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Há muitos pecados em nós que nós não conhecemos. Se nós estivéssemos expostos à palavra, eles não viriam à luz, porque o Senhor ia julgar essas coisas em você antes que você cometesse. Ele ia te falar assim: olha o caminho que você estava andando, olha para onde que você estava indo, eu te livrei, porque você se expôs à palavra. Exponha-se ao aconselhamento de pessoas que são cheias da palavra. Não vai pedir conselho para aquele teu amigo bagunceiro, para aquela tua amiga bagunceira, que faz tudo de acordo com o próprio coração. Não pede conselho para quem vai te levar para o mau caminho. E você sabe que todas as vezes que você pede conselho para alguém que faz o mal, você está querendo um viés de confirmação. Você está querendo que alguém te diga: não, vai lá mesmo, faz. Você quer fazer isso? Vai e faz. Curte, cara, curte, amiga. Você só vive uma vez. E morre também uma vez. Depois disso vem o juízo. É ou não é? Os caminhos que nos levam ao pecado são conhecidos e começam dentro do nosso coração, naquela parte dele que você não deixa a luz bater. Aquela parte de você que a palavra não toca, porque você fica protegendo. São os seus ídolos ocultos do coração. Aquela paixão que você cultiva em secreto. Aquele hábito que você tem, que é pecaminoso, mas você não deixa ninguém julgar. Aquela vaidade dentro de você, que você não deixa os outros apontarem. Porque parece que você está servindo a Deus, mas no fundo é uma vaidade escondida, é orgulho. Mas tem cara de bonzinho, se veste bem, pede até a bênção para o pastor. No fundo há uma motivação orgulhosa. Quem é que pode te dizer isso? Às vezes nem você sabe, bicho. Nem você sabe por que você está fazendo as coisas. Oi, como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo com essa galera? Quem são esses caras? O que eu estou fazendo 2 horas da manhã nesse lugar? Não aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. De repente eu estava num rolê errado com a galera do Passe Livre, lá em Campinas, tomando borrachada do policial. Falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sou de esquerda. O que eu estou fazendo aqui? Era uma paixão. Eu queria andar com uma paixão do meu coração. Eu queria ser admirado pelos meus colegas. Eu estava cansado de ser o crente chato da sala. Então eu queria andar com os descolados. Os descolados estavam tomando borrachada no policial. E aí? Então também. É maravilhoso. Não, é horrível. Como é que eu cheguei naquele rolê? Como é que eu cheguei, bicho? Nem eu sei. Aí eu fui diante do Senhor.
e ele me falou assim: você quer ser popular, você está cansado de sofrer a vergonha da cruz, então o que você faz? Segue o seu coração corrupto e faz amizades que desagradam a Deus. Já aconteceu isso com você alguma vez? E se você disser que não, você está errando, você está mentindo, porque você já fez isso. Todos nós já fizemos isso. E é assim que a gente vai parar em rolês que a gente não esperava. Ei, deixe a palavra sondar o seu coração. É melhor que o Senhor te trate, é melhor que a palavra te julgue, é melhor que um aconselhamento bíblico te ajude, antes que o problema seja muito grande e você não seja capaz de voltar. Há pessoas que te amam, há pessoas que se importam com você, e de todas elas, a que se importa mais é o Senhor. E Ele quer falar ao seu coração através da palavra. Não fuja dele. Vá ao Senhor em oração, em sinceridade e em pureza, e diga: Senhor, me sonda, Senhor, me conhece, Senhor, me julga. Quem aqui quer ser julgado por Deus? Quem aqui quer ser julgado por Deus? Eu prefiro ser julgado por Deus agora, do que ser deixado para fazer o que o meu coração quer. E o meu coração é uma besta desconhecida, que vai me levar para lugares que eu não sei como cheguei lá. Porque existem motivações profundas em mim, que só a palavra pode sondar. Mas se eu não me expuser à luz da palavra, eu não vou conhecer. Ou seja, apenas Deus conhece as partes mais profundas do seu coração, e as nossas motivações estão contaminadas desde a queda, e precisam ser provadas. Quem pode provar o seu coração? A palavra de Deus. Acho que tem o seja 2. Quão transparente é a água que sai do seu coração? Vou voltar aqui, porque agora eu posso. Se as suas motivações estão contaminadas, a água que vem daqui não é tão pura quanto parece. Certo? Certo? Quão transparente é a água que flui do seu coração? Tiago 3 fala que da mesma fonte não pode brotar uma água amarga, uma água salobra, e uma água doce, uma água pura. E em Salmo 51, Davi fala assim: Senhor, me dá um coração puro. Quem de nós aqui já pediu isso para Deus? Senhor, me dá um coração puro, me dá um coração íntegro. O coração puro, ele não tem segundas intenções. Ele é o que é, fala o que tem que falar. O pensamento é claro. E às vezes o coração puro é meio inocente. Ele não é malandrão. Ele não é o cara que sabe se tem streetwise, né? Sabe se virar. Não, o coração puro é meio tonto. Por exemplo, vê as crianças. Enquanto elas ainda têm muita inocência no coração, alguma pureza, apesar de estar contaminadas pela queda, as crianças não sabem as coisas. Elas confiam nos outros. E por causa dessa pureza, às vezes elas são enganadas. Não é? É fácil enganar uma criança. É bem difícil enganar um adulto. Mais difícil ainda é enganar um malandro. Você acha que está enganando ele que está te dando golpe. Quem é você nessa história? Você é alguém com um coração puro? Você pediu um coração puro para Deus? Ou você é um malandro enganando todo mundo? Quão puras são as suas palavras? Quando você fala: ai amiga, gosto tanto de você, é sincero? Quando você fala assim: aí bro, é irmão mesmo? Quando você fala: eu estou saindo com um irmão da igreja, você considera ele um irmão de fato? Porque irmão é família, e família a gente cuida. Ou é só irmão porque todo mundo se chama de irmão? Existe relacionamento real, sincero,
Suas palavras são puras? Seu coração é puro? Se não é, e não é, vamos ser honestos, não é. Se o nosso coração não é puro, há uma pessoa interessada em purificá-lo, é o Senhor, mas você precisa se expor a Ele. E agora a gente chega à segunda figura, certo? Como é que está meu tempo aí, produção? Tem quantos minutos? Quanto tempo tem aí, produção? Ninguém está contando, então vai começar a contar agora. Disseram que eu tinha 1 hora, vai começar a contar agora. Ok, tá na metade exata. O tesouro do coração. Essa aqui, vamos ler essa coisa aqui, ó, juntos, ó. Vocês conseguem ver? Eu estou na frente, eu sei, mas desculpa. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio Todo mundo fala isso, né? Mas a gente vai cavar um pouquinho mais isso aí. Próximo versículo. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má tira do mau tesouro coisas más. O que é esse tesouro? O que é esse tesouro? É o coração. O que contamina o cabra não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos. E daí o Senhor vai listar um monte de outras coisas, né? Fala que os assassinatos, os adultérios, o roubo, o golpe do Bitcoin, o urubu do Pix, essas coisas todas vêm do coração mau. Certo? Certo? Eu sempre achei que para o coração ser mau, eu tinha que botar maldade dentro dele. Não é? E a gente faz isso muito com os nossos filhos. Os nossos pais falam assim, ó, não vê coisa errada, senão você vai ficar errado também. Não anda com fulaninho, que aquele fulaninho é um torto. Desde o nascimento o caminho dele é torto. Não é? A gente sempre culpa a sociedade pelos males que estão no nosso coração. As ausências. Ah, eu cresci sem pai, então hoje eu sou todo errado, não consigo ficar em relacionamentos, porque eu sou assim, abandonado, judiado pela vida. A culpa é do meu terapeuta, né? A gente sempre culpa os outros. Mas Jesus quebra logo com esse argumento. Ele já manda a lapada seca. Ele fala assim, é do seu coração que vêm as coisas. E quando você fala o que vem do seu coração, você se contamina mais ainda. Lembra que eu falei que vem da motivação? As palavras são ações. E quando a gente dá lugar para essa ação, parece que a gente se contamina mais ainda. É o que Jesus disse, você se contamina mais ainda. Como é que isso funciona? Nessa parábola aqui, algumas traduções chamam de depósito do coração. Então vamos pensar como um armazém, ou como... Quem aqui tem despensa em casa? As casas maiores assim tem tipo um quartinho, né? Em que a gente guarda mantimentos, ou ferramentas, essas coisas. Paulo fala o seguinte em Romanos capítulo 7. Quem aqui já leu Romanos 7? E ficou mal depois? Romanos 7 é para ficar mal, velho. Eu gosto de ficar mal depois de ler Romanos 7. Porque nem mesmo compreendo. Vamos ler juntos aqui, ó. Eu vou vir mais para cá, não vai dar microfonia não, né? Tá. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Como que chama aquela contaminação que está no fundo das suas motivações e que faz os seus pensamentos e ações serem ruins? Chama pecado. Chama pecado. E ele habita em você. Existe algo dentro de você que você não conhece e você não sabe quão mal pode ser. É o pecado. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A cobiça, depois de haver concebido,
dá luz ao pecado. Não culpe os outros terem sido maus exemplos para você. Você não precisa de maus exemplos para ser mau. Embora os maus exemplos despertem o pecado que existe em nós, nós podemos ser maus sozinhos, porque no nosso coração habita pecado. Eu não quero deixar você triste, deprimido e boladão. Não, ou boladão. Eu quero deixar... É porque aqui em São Paulo bolado é triste, né? No Rio de Janeiro bolado é outra coisa. Eu não sei o que quer dizer bolado no Rio de Janeiro. Quer dizer tanta coisa que não quer dizer nada. Bolado é quando você fica chateado, assim, cabisbaixo. Eu não quero deixar você cabisbaixo. Eu quero que você entenda a realidade. Sabe, agora... Não fica emotivo, não. Nossa, que ruim que eu sou. Não, enfrente a realidade. A realidade é essa: o homem pecou, o homem caiu, e essa maldade habita dentro de nós e a gente guarda ela às vezes como se fosse um tesouro. Tem no depósito do nosso coração coisas boas e coisas ruins. Meu vô, saudoso seu Altino, morava numa chácara, lá no interior de São Paulo. Eu venho de lá. E meu avô tinha um quartinho de ferramenta que ficava assim, a distância daqui ali naquela coluna, sabe? Uns 5 metros da casa. Velho, é muito perto, não é? De dia é muito perto. De noite, não tinha um poste aceso, lua nova. Não tinha uma bendita de uma luz naquela casa, que caiu à força. E meu avô falou assim: vai no quartinho de ferramenta e arma o disjuntor. Não tem macho nessa hora. Eu tinha o quê? 10 anos, eu já sabia calçar meu sapato e amarrar sozinho. Mas era o quartinho de ferramenta. Não tinha uma luz acesa na casa. Eu ia ser o herói. Eu ia lá ligar o disjuntor. Não ia, cara. Eu saí assim, olhei. Sabe aquela cena de filme, o Dolly Zoom, que tipo, a coisa fica mais... Foi o que aconteceu. Parecia que eu tinha que ir até... Eu preferia ir a Mordor, mas eu não queria chegar no quartinho. Mordor era o Senhor dos Anéis lá, né? A Terra do Sol. Eu não quero, cara. Não, como é que eu vou fazer? Por quê? Tinha o Fantástico, né? Na década de 90, 2000, tinha o Fantástico, né? E a cada domingo o Fantástico descobria novas maneiras de aterrorizar o jovem e adolescente brasileiro. E naquela época tinha a história do chupacabra, que o chupacabra estava matando as ovelhas. E tinha morrido ovelha perto da casa do meu avô. E eu não ia naquele quartinho de jeito nenhum, porque para mim o chupacabra morava atrás do quartinho. E a hora que eu chegasse lá, ele ia pular em cima de mim. Quem teve que resolver essa parada? Eu, porque meu avô mandou, e se eu não obedecesse, talvez as coisas ficaram piores. Eu preferi enfrentar o chupacabra do que o meu avô. Não que ele fosse bravo, mas ele era grande. E aí eu fui. O que a gente arrumou? Uma lanterna, cara. Lanterna. No outro dia de manhã, resolvi o problema, voltou a luz, tranquilo. No outro dia de manhã eu saí pela porta e olhei para o quartinho de Mordor. Ele estava ali. Eu entrei lá e todos aqueles monstros que eu tinha visto, né? Prateleira do monstro 1, prateleira do monstro 2, olho de cobra, braço de sucuri, sei lá. Cara, não tinha nada mais. Era só uma enxada, era só um raticida, era só um... A diferença é a luz. Pega essa visão aqui. Gostei, isso é bonito. Pega essa visão aqui. A diferença é a luz. O quartinho aterrorizante, na luz, fica de boa. Dá para encarar. Lá dentro ainda tem o veneno de rato, que se eu pegar errado, eu vou jogar veneno de rato na planta. Eu adubo o veneno de rato. Na luz eu consigo ler o rótulo. Concorda comigo? Pega o remédio das galinhas.
Na luz eu sei qual que é o remédio da galinha, não vou pegar trocado com pesticida. No seu coração tem um veneno de rato, mas também tem um remédio, porque do coração bom saem coisas boas, do coração mau saem coisas más. O que o Senhor está falando é, cara, vai na luz, bota a luz dentro do seu coração, porque uma vez que você está na luz, você vai conseguir ver claramente cada uma das suas motivações, e as suas ações vão ser boas. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O problema não é o veneno que está em você, esse veneno vai estar aí até você morrer e ser glorificado. A gente vai continuar convivendo com essa natureza caída em nós. O velho homem luta para sobreviver em todos nós. A diferença é que se você está no escuro, ele vence. Mas quando nós estamos na luz da palavra, o que Jesus fala? As minhas palavras são espírito e são vida. João 1 fala, Deus é luz, aquele que é filho de Deus não anda nas trevas. Você permite que Deus mostre o quartinho escondido do seu coração? Ou você está deixando o chupa-cabra morar dentro dele? No escuro, tudo é terrível. No escuro, tudo é assustador. Quando a luz chega, acaba o medo. É ou não é? Quem aqui não tem medo do monstro que mora embaixo da cama? Aí. Quem aqui já teve medo de que houvesse alguma coisa embaixo da cama? Pode levantar a mão, confessa. Por que embaixo da cama dá medo? Mano, dica rápida, bota uma fita de LED embaixo da tua cama. Fica um quarto gamer e ainda não vai ter ninguém morando lá embaixo, porque a luz vai ficar acesa. RGB ainda. Super funciona. Ilumina as coisas, cara. Anda na luz. Seu coração é mau e corrupto. Trata ele dessa forma. Fala assim, bicho, eu vou te botar na luz aqui. Eu vou pedir para Deus julgar cada uma das minhas ações. Eu vou pedir para Deus sondar as minhas paixões. Eu vou pedir para o Senhor conhecer. Eu vou expor a palavra, tudo que eu fizer. Sabe o que vai acontecer com você? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, luminosos, todo o seu corpo será cheio de luz. As suas ações vão ser cheias de luz, porque o Senhor está sondando o seu coração. Em resumo, traga o seu tesouro para a luz. Você não pode impedir que haja motivações ruins no seu coração, porque elas estão aí desde que você nasceu, mas você pode impedir que elas deem fruto. Você pode impedir que as suas ações sejam más, se você se permitir sondar pelo Senhor, se você permitir que o Senhor conheça o seu coração. Esse versículo aqui, cara, eu sou um covarde por ainda não ter composto nada com esse versículo. Olha como isso aqui é glorioso. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ele não te pediu que você fosse bom o tempo todo. Ele te pediu que você andasse com Ele. E por causa disso, você praticasse a justiça. Você anda com Deus? Você anda com Deus? Como é a sua vida de oração? Como é a sua leitura da palavra? Você é alguém que pratica uma vida na luz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Repitam isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. E essa foi a frase, né? Agostinho, lá, doidão de filosofia, tentando entender tudo. Aí ele falou assim, cara, o resumo da vida é: Senhor, eu quero te conhecer como o Senhor me conhece. Porque você me conhece, Deus. Não há nada em mim que seja escondido para você.
mas eu também quero andar em você e conhecer você. E ele escreveu essa frase: conhecer-te, ó conhecedor de mim. Para aqui tudo que vocês estão fazendo aqui, vamos encerrar. Você já parou para pensar que Deus convidou você para você andar perto dele como ele anda perto de você? O que é que anda mais perto de você do que Deus, que mora dentro do seu coração? Nada. Leiam o Salmo 139. Nada pode fazer você se afastar ou ficar escondido para Deus. Os olhos dele percorrem toda a terra. Os olhos dele estão sobre você. Aí você pergunta assim: é para me destruir? Não, é para te conhecer. Deus cuida de nós. O nosso sonho, o nosso desejo, a nossa paixão tem que ser conhecer o Senhor como Ele nos conhece. Amém? Por hoje por agora a gente encerra. À noite a gente vai ver a nossa terceira figurinha aí. E é isso. O passarinho me deu um susto aqui, cara. Podia ser o chupacabra voador, mano. Ah, terrível. E em miniatura ainda. Peraí, vou fazer um milagre aqui. Aí, pronto. Graças a Deus pela